CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas, rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos. Olá, seja muito bem-vindo ao CNA Motorcast, um podcast que vai falar sobre o mundo automotivo, esse apaixonante mundo dos carros, carros de luxo, das competições, ou seja, de tudo que envolve, né, esse segmento tão apaixonante pela maioria dos brasileiros. Só que, peraí, o podcast não é meu, eu estou aqui como convidado, mas não como convidado para dar entrevista, eu estou como convidado para estrear esse podcast como host aqui, porque o podcast é do meu amigo Christian Abreu, que está aqui com a gente. É ele que vai comandar, né, o CNA Motorcast a partir de hoje, um novo programa produzido aqui pela Talk, Podcasts Inteligentes. E está aí o Christian, que vai falar sobre esse mundo maravilhoso. E o cara entende, hein? Inclusive, né, Christian? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ao seu próprio podcast. Primeiro quero agradecer, Og, pela, o incentivo e ajuda. Não poderia ser melhor, né? Estava procurando, o intuito era, eu sempre tinha uma vontade de fazer uma rodada com os amigos e mostrar um pouco do mundo automotivo e falar um pouco de superação, de estratégia, enfim, e as pessoas, né, ver essas histórias automotivas e os empreendedores. Então a ideia era ir nos nossos parceiros, rodar aqui nas lojas, e aí eu fui vendo a estrutura, e aí tinha que ter uma câmera, eu falei que o celular não vai dar, e aí eu fui procurando alguns parceiros. Cheguei até aqui, acho que foi da primeira opção, a primeira e única, né? Então, está sendo muito legal, e aí o privilégio do seu conhecimento, essa estrutura maravilhosa, está sendo sensacional. Bacana, né? E o Christian passa a comandar esse podcast aqui já a partir do segundo episódio. Então, para quem não conhece o Christian ainda, né, tem muita gente que conhece já, o Christian é do meio automotivo, já faz alguns anos e tal, comanda as vendas, o setor de vendas na Audi, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, sim, sabe do que fala, né? E só para vocês terem uma ideia do currículo dele aqui, rapidamente, vou falar quem é o Christian. Ele tem 42 anos, casado, tem 2 filhas. Ele é tecnólogo em gestão de comércio, pós-graduado em gestão comercial, ou seja, não tem de venda, né? Tem doutorado pela Faculdade da Vida. Isso é o mais importante. Você viu? E apaixonado, né, por carros e principalmente por vendas, porque a venda de carro, ela tem uma magia, né? Porque eu acredito, Christian, que, na verdade, quem compra um carro, principalmente um carro de luxo, que é o teu segmento e tal, eu acho que não compra um veículo, não compra um automóvel, ele não compra uma estrutura fabricada, eu acho que ele, sim, compra um sonho, né? Exatamente. Mas antes da gente falar nisso, entrar nessa questão, eu queria que você falasse quem é um pouco o Christian. Vamos lá. A história do Christian é bem engraçada. Desde pequeno, eu sempre empreendi sem saber que estava empreendendo, né? Desde muito novo, eu trabalhei, né, por exemplo, como varejista, vendendo picolé. Eu contei essa história para minha filha, inclusive até tem uma passagem legal. Recentemente eu levei ela para vender picolé para ela ver como que era. Eu contei essa história, foi bacana. E desde muito pequeno, tecia cesta de vime, a gente, em frente onde eu morava, quando era muito pequeno, de 9 para 10 anos, tinha um cemitério, e esse cemitério, no dia de finados, a gente arrecadava ali uma turminha e conseguia levantar uns trocos ali, porque, né, ia ali, fazia um agrado, dava uma ajeitada lá nas campas lá. Você e tal. Você lavava túmulo, é isso? Na verdade, as campas, né? Na verdade, por fora, a pessoa estava ali, né, enfim, sim, no dia de finados, fazia aquela visita, aí você ia ali, dava um trato no ambiente, isso, na parte externa, jogava uma aguinha e tal, e aí as pessoas, né, a gente não cobrava para isso, mas automaticamente naquele momento, né? Você faturava ali com a morte. Ali. Né, exatamente, né? É que a gente brinca, né? É verdade, né? Enquanto uns choram, outros riem, né? E foi assim, e depois passei por outras... no comércio, e aí depois para a feira. Tem uma história muito interessante. Tenho um cunhado que na época veio morar com a gente, e ele tinha barracas de feira, de banana.
E ele levou a gente quando muito pequeno, também aos finais de semana, que dia de semana era escola, de final de semana a gente ia para a feira, e aí vendia banana, e ali já tinha aquela clientela, desde pequenininho, falava, cadê aquele menininho da barraca da ponta? Então colocava uma caixa de banana virada de boca para baixo na ponta, e eu era o vendedor da ponta, né? Que sempre estava ali. Então, minha história vendendo bananas. E tinha já uma clientela já fidelizada, né? Isso aonde, Christian? Em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Você é paulistano, nascido? Paulistano. Nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Eu sou de lá também, né? Opa, não sabia, tá vendo? Eu sou paulistano ali, nascido no Paris. Que legal. Cresci no Brooklyn e vivi depois muito tempo ali, sempre na Zona Oeste, Perdizes, Brooklyn e tal. Eu fui nascido e criado ali, Zona Norte, em Mirim, Lausanne, enfim. Depois que eu casei, fui morar na freguesia. Mas minha entrada mesmo no mundo automotivo foi quando eu tinha 17 para 18 anos, eu tive uma oportunidade no consórcio. Esse mesmo cunhado meu saiu da feira e estava trabalhando numa Fiat. E nessa Fiat, eu lembro até hoje que ele falava, eu já estava trabalhando num escritório de contabilidade, ele falou, cara, você sempre gostou de carro. Nas passagens de picolé, quando era pequeno, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, tinha bastante carros, né? Hoje, muito mais. Mas na época tinha bastante carros, e aí a gente passava, eu via aqueles carros, vendia picolé e já falava, um dia eu vou ou vender, ou ter um carro desse, eu já visualizava aquilo. Uhum. E aí, quando ele falou, você sempre gostou de carro, você sempre muito comunicativo, você não quer vir aqui fazer uma entrevista, eles estão precisando de vendedor de consórcio. E aí foi quando eu entrei no grupo Itavema, vendendo o consórcio União, isso em 97 para 98. Aí tive uma oportunidade de venda e tinha os plantões de venda. A gente ficava, na época, era lista amarelas. Tinha as páginas amarelas. Páginas amarelas, exatamente. Teve um supervisor, eu posso até falar o nome, infelizmente ele já não está mais entre nós, ele foi embora muito recente, teve um problema de uma doença que, na verdade, não tratou, eu sabia, não foi, mas ele foi muito jovem, com 45 anos, mas foi um professor. Quando eu entrei lá, ele me deu essas páginas amarelas e falou, você sabe vender? Senta aqui e começa a ligar para esses clientes. Eu falei, mas eu vou falar o quê para os clientes? Ele falou, não, liga, vai ligando, vai ligando. Mas chegou no final do dia, eu falei, poxa, mas eu liguei para um monte de gente, você falou para oferecer o consórcio, mas eu não entendo disso, como que faz? Ele falou, hoje você aprendeu a receber o não. Então, assim, quantos não você levou? Eu falei, não sei, eu perdi a conta. Para quem eu ligava, eu falava, vem consórcio. Todos, praticamente. O consórcio, não. Aí ele foi me explicar o porquê, né? Quando você já liga direto, sou vendedor de consórcio. Na época o consórcio tinha muitos preconceitos, tinha muitas... Sim. Na época eles falavam muitas vendas erradas, muitas pauladas, né? Que eles brincavam, enfim. E aí entrei nesse ramo. E quando tinha um plantão, que você ficava no telemarketing, e aos finais de semana... A concessionária lá era muito grande, era uma das primeiras Fiat, na época, o Grupo Itavema, que vendia muito carro por mês ali, mais de 300 carros por mês, 400, era um número bem agressivo. E tinha um plantão de consórcio. E eu ficava naquele plantão de consórcio, vendendo consórcio, mas aí os clientes vinham e eu abordava o cliente normal. Isso tinha 18 anos. Então, o cliente ia ver o carro, eu mostrava o carro, aprendi um pouco no curso com esse Claudio Honor de qualificação do cliente, as necessidades e qual carro que o senhor quer, por que o senhor quer, para a família e tal. Era uma concessionária, mas você vendia uma concessionária de consórcio, que também vendia consórcio. Né? Vendia consórcio, que era uma parceria do Consórcio União, que é uma empresa que tem até hoje, do Paraná, e o time de vendas fazia plantão no showroom. Hoje parece que não faz hoje mais. Não tem muito. Só que eu atendia os clientes como vendedor. Então, assim, eu era o vendedor. Ele não sabia o que eu vendia, se era consórcio, se era financiamento, se era à vista. Então, a forma de pagamento, ninguém sabia o que eu estava fazendo. E eu abordava o cliente e vendia. Na hora do pagamento, eu falava para ele, mas o senhor quer pagar como? Estou pensando em financiar. O senhor já conhece o consórcio? Então, eu dava as alternativas. Tinha vez que o cliente comprava. Tinha vez que ele falava, não, prefiro financiar, quero o carro de imediato. E eu tinha uma parceira, que era a Silvana. Silvana deve ter aposentado, né? Porque na época ela já era mais velha que eu, era guri. Então, se ela não estiver trabalhando, ela aposentou. Eu tinha uma parceria com ela. Eu falei, Silvana, os que eu não consegui converter para o consórcio, o cliente quiser comprar, eu já fiz tudo. Você só vai fazer o faturamento e seguir com a venda, né? E aí a gente pode fazer, né? Você me dá uma comissãozinha? Ela falou, não, tudo bem, combinado. Então, a gente vendia muito. Aí foi quando o gerente de lá falou, poxa, mas esse rapaz está vendendo mais consórcio do que, às vezes... consórcio e atendendo mais clientes do que meus vendedores aqui, né? Vamos dar uma oportunidade para ele. Aí tive a oportunidade de vender seminovos. Chamaram para venda de seminovos. Aí dos seminovos foi Fiat, da 2007, 2014. Aí mais para frente a gente vai contar um pouco da trajetória. Pô, que bacana. Ô, Christian, a venda do carro ela tem, né, essa magia toda. Tem um segredo, é simplesmente você oferecer, né, alguma coisa para o cliente lá e tal. Qual que é a tua técnica? No que você imagina na hora que você vai vender
um carro para uma pessoa, por exemplo, até serve de dica aí para vários vendedores. Qual que é a pegada uma do dica que eu dou negócio? para o vendedor, né? Não vá direto ao ponto. Hoje, muitos vendedores perdem a venda ou não... o perder a venda que eu falo assim, não... Porque a venda tem muita gente que fala assim, na hora ali, você não precisa vender no dia, né? Então, assim, o segredo da venda é uma boa qualificação. É não ir direto ao ponto. Quando o cliente chegou no seu ambiente, ou por telefone, ou chegou na loja, o que eu faço? E com essa experiência, com esse tempo de vendas e atendendo o cliente, eu consegui identificar e me ajuda muito, é a qualificação. Então, o cliente chegou, principalmente no showroom, é um café. Nesse café, fazer uma qualificação, entender qual o motivo, o que trouxe ele, conhecer o cliente, que carro que ele tem, o que ele gosta no carro dele, por que ele pensa em trocar. Então, às vezes, nesse bate-papo, muitas vezes, ele te dá dicas e que realmente ele gosta no carro dele e que o seu, se tem um opcional, como, por exemplo, tem muitos clientes que falam, meu carro tem um banco elétrico e eu gosto muito, e aí você vai apresentar o carro para ele. E naquele café, você identificou que ele gosta do banco elétrico, e você mostra para ele um carro com banco elétrico e ainda com memória. Então, assim, já tem algo mais. Já tem um opcional que ele gosta e ainda você está colocando um algo a mais. Então, é muito importante. Ô, Christian, você falou que ficou esse tempo aí em São Paulo, trabalhando como vendedor e tal. Como é que veio parar em Campo Grande? Você continuou o tempo todo, por exemplo? Você entrou para o mercado automotivo de vendas e não saiu mais? Eu entrei como vendedor de consórcio, fiquei 2 anos como vendedor de seminovos, e aí depois tive a oportunidade na Projeto 4, que era uma concessionária Fiat que tinha na rua Pinheiros, na verdade, esquina com a Pedroso de Moraes, que era o Grupo Projeto. E o Grupo Projeto tinha Fiat e depois foi passando por outras mãos. E eu brinco que, na verdade, eu sempre não troquei muito de emprego, eu sempre fiquei na companhia, que as empresas foram vendidas e os novos grupos que foram entrando, eu fui ficando. Então, assim, eu nunca fui demitido. Essa é uma verdade. Eu nunca... Coisa boa. Sempre isso. de onde eu saí, na verdade, as lojas e os grupos que eu trabalhei, sempre foi uma opção minha de sair. Então, comecei... Aí foi pro projeto, depois na Fiat. O próprio Fiat foi vendido depois para Grupo Deva. O Grupo Deva virou Gran Brasil. E depois da Gran Brasil, que foi o período que eu mais fiquei, foi de 2002 até meados de 2013, foi quando eu entrei na Eurobike. E aí foi quando eu virei a chave do mercado de volume, né, que a gente fala assim, para a entrada do volume do carro de luxo. Então, assim, eu sempre morei na Zona Norte, tive uma infância sempre bem, né? Diferente, e a gente, às vezes que eu digo para as pessoas assim, tudo é possível. Às vezes as pessoas estão em casa e falam, putz, mas será que é possível? É possível, que nem eu consegui, todo mundo consegue. E assim, a minha entrada no mercado de luxo foi engraçada, que nesse período que eu trabalhei na marca de volume, eu conheci algumas pessoas, administrativo, financeiro, as pessoas que trabalharam comigo, vendedores. E aí foi uma oportunidade que eu estava na Hyundai, marca de volume, vendia ali na Marquês de São Vicente muito HB20, na época quando lançou o HB20. Um dos parceiros que era administrativo estava trabalhando no Grupo Eurobike. E ele falou, abriu uma vaga aqui, né, um processo seletivo para gerente de veículos novos da Audi aqui na Avenida Bandeirantes. Eu falei, pô, mas Audi? Eu lembro que eu falei, vou dar uma pensada, tal, se eu entro nesse processo. Eurobike era mais BMW, né? Eurobike é um grupo muito grande, eles têm Audi, tem até hoje, né? Audi, sim. Porsche, acho que é um grupo hoje de marca premium. Tem uma multimarca. Mas eu me lembro muito da Eurobike eles têm associado à BMW. BMW, na verdade, foi uma das primeiras, né? Quando a Eurobike entrou no mercado, ele entrou pela BM, Motorrad, depois foi outras marcas, enfim, aí foi crescendo. E aí eu falei, não sei, eu vou dar uma pensada. Eu lembro que eu estava indo para Campos do Jordão, e aí no pedágio eu parei bem atrás de um Audi. Eu lembro até hoje, um Audi A6. Aí eu olhei para minha esposa e falei, essa marca aí é a marca que o meu amigo falou para eu mandar o currículo lá para entrevistar, para, enfim, ver se no processo seletivo. Ela falou, é bonito, o carro é sensacional, né? E ela sempre falou para mim, ela falou, por que você não vai trabalhar na marca premium, né? Mesmo quando fazia marca de volume, era sábado, domingo, ela falou, vai, BMW, Audi, essas marcas. Eu falei, quem sabe um dia. E a gente olhou aquele carro no pedágio e passou. Quando foi na volta da viagem, na terça-feira, na entrevista. E aí fui na entrevista. Aí, na época, quem me entrevistou foi um diretor que era do grupo Eurobike, mas ele veio da BMW. Ele era diretor de marca da BMW. E aí a gente fez um processo seletivo, foi umas 4, 5 entrevistas, e depois com o gerente comercial. Na época tinha os trades, aí tinha o diretor, aí tinha o diretor-geral, o dono, o presidente. E aí foi todo esse processo e fiquei entre 3 finalistas. A gente tinha ali, acho que 50 pessoas, entre os 3, e aí acabei sendo escolhido. E aí na Eurobike, com o processo de venda que eu tinha, de volume,
E quando eu entrei na Eurobike, eu aprendi ali, foi uma coisa bem legal, que o Henry, que é o presidente, ele sempre falou, a marca não pode ser maior do que nós. Então, assim, ele preza muito por marca. Mercado Premium foi um dos pioneiros que trouxe mesmo o Mercado Premium. Então, tem na Eurobike, se você falar até hoje, tem um café com a xícara personalizada, um chocolatinho de companhia. Outro atendimento é VIP. E, assim, ele sempre falou que o Premium tinha que ser assim. Então, lá eu aprendi que a marca, né, sempre é maior que nós. E aí, juntando tudo isso, o que eu tinha já de experiência do mercado de volume, com aquela vivência no mercado de luxo, assim, na Bandeirantes, foi quando eu entrei. Passado 4 meses, em 2015, a gente subiu para Clodomiro Amazonas, que é onde a Audi está até hoje. E aí agora lá onde que era o prédio da Audi, se dividiu ali, tem a Aston Martin do lado, a Audi e um complexo em cima, que carros usados e tal. Então ali foi uma experiência bem bacana. E a minha vinda para cá, resumindo, foi quando no Grupo Eurobike, a Audi daqui de Campo Grande era do Grupo Eurobike e foi vendida por um grupo que na época era do Paraná. E aí, Ciavena, foi quando eles abriram aqui. O Henry comprou, né, que é o Grupo Eurobike. Então você veio para cá pelo. Você veio para cá eu vim pelo pela Eurobike. grupo, Pela Eurobike. Que no momento estava fechando, e aí tinha, na verdade, a história aqui, quando a Eurobike estava operando aqui, uma das coisas da Eurobike que, assim, algumas praças que um pouco distante, a administração ficou um pouco complicada. E aí eles falaram, tá ficando meio, né, vamos dar foco aqui nas regiões mais próximas e tal. E aí Campo Grande estava pela gestão do Rafael, que era um dos diretores, e não estava, assim, o momento não estava tão legal, e aí eles fizeram uma reunião lá e resolveram vender. E venderam aqui para um grupo daqui que é muito forte, um grupo muito conhecido, que é o Grupo Enzo. Sim. E aí eu lembro que na história ficou 7 meses nessa operação, que o Grupo Enzo comprou, mas não assumiu. Né? Não entrou porque tinha uma questão ainda de documentação, o CAD e tal. E a Eurobike vendeu e não entregou. Então ficou um período ali de 7 meses, meio que tipo... E você ficou parado nesse meio tempo? Não, eu estava em São Paulo. Ah, né? você não tinha a vindo gestão ainda. aqui, o pessoal estava aqui. Então não definiu. Quando passaram esses 7 meses, eu lembro até hoje, setembro, e aí meio que voltou o negócio para trás, o Grupo Enzo não assumiu, o Henry não entregou, e ele falou, ó, a operação lá está assim, assim, assado, precisa de uma pessoa lá. Você sempre falou que queria interior, eu sempre falei, né? Eu quero interior, porque São Paulo, capital, né? O trânsito, não tem tanta qualidade de vida, aquela questão você fala, nossa, eu quero um pouco mais, né, de liberdade, de qualidade de vida mesmo, né? E eu sempre falava para ele, eu quero interior, interior. E estava tudo quase certo para ir para Ribeirão. Aí quando aconteceu essa transição também aqui, que falou, ó, não vai, não teve jeito, né? Não vai vender para o Grupo Enzo, vamos assumir a operação. O que aconteceu? Ele falou, precisa de uma pessoa lá que você sempre pediu interior, vai conhecer Campo Grande. Aí, na época, o Renato, que era diretor de vendas na Volkswagen, tinha acabado de sair da Volkswagen, assumiu a operação de diretor de vendas e falou, você não quer ir para lá, você é um cara, né, que você tem 2 filhas pequenas, você falou de interior, vai lá para você conhecer, logo ali, 1h20 de voo. Eu falei, realmente, né, faz sentido. Sim. Mas as meninas eram pequenas, né? Era uma passagem, né? Agora elas já estão grandes, 4 passagens. Que ano foi isso? Isso em 2000, quando eu vim para cá em 2017, que eu assumi a operação em 2017. Então até que é recente. Foi, né? Estou aqui 6 anos, né? Em Campo Grande. 6 anos. Eu achei que fizesse mais tempo, né? Então. E aí você veio, ficou, se familiarizou com a cidade, gostou do mercado e tal. Sim, minha esposa gostou bastante também. Na época, minha esposa é fisioterapeuta, formada em fisioterapia, em fisioterapia manual e respiratória. Só que ela não está atendendo na área, ela está atendendo como massoterapeuta. Então atende o público feminino, método Renata França. Então ela faz massagem na mulherada aí, enfim, também está gostando e ela gostou da cidade. E aqui a gente tem qualidade de vida. Eu almoço com as minhas filhas, levo minha filha de manhã na escola, almoço com elas, consigo pegar na escola. Então, assim, coisas que nos grandes centros a gente não consegue fazer, exatamente. Não tem como. Cristiano, vamos falar um pouco de mercado agora, que você entende bem. Qual é o perfil, por exemplo, do público, né? Do consumidor de um carro e chega lá, por exemplo, numa Audi, por exemplo, poderia ser outra marca, vamos falar da Audi, já que você está lá dentro, e mete a mão no bolso lá para pagar 400, 500, 800, 1 milhão num carro desse. Não é um carro para o dia a dia. Sim. Não é um carro para você. Qual é o perfil desse comprador? Então, na verdade, tem o carro que a gente brinca do dia a dia, né? Existe, que nem você pega hoje o Q5. O Q5 hoje custo-benefício muito bom,
um carro hoje que nós estamos Geralmente falando... o carro de mulher que vai buscar os filhos. Exatamente, que é na escola, um SUV médio, ele é fantástico, um carro hoje que ele tem, já está vindo híbrido, nós estamos falando de um carro hoje de 367 cavalos no combinado. Você tem hoje que esse sistema aí de energia solar, todas as pessoas têm instalados no condomínio. A nossa cidade aqui é muito ampla em questão de condomínio, que tem placa solar. De sol exatamente. Tudo. Então aqui tudo é propício. Então você pega hoje um Q5 híbrido, na casa aí, vamos dizer, falar de valores, não vou falar de números exatos, mas na faixa de 450 mil, é um carro que eles estão usando hoje para o dia a dia. Mas falando um pouco de esportivo, quando você pega, vamos dizer, R8, RS4, RS6... A perua, que a Audi é ainda uma das poucas marcas que ainda fabricam peruas. Quando a gente fala do mercado Station Wagon, né, são poucas que trazem, e a Audi hoje é uma das únicas que ainda traz. Infelizmente, a gente perdeu recentemente. Questão de cota, tem questão de eficiência energética, não pode trazer muitos carros esportivos que tem uma cota, e aí a gente continua ainda trazendo a RS6. Então está vindo uma versão nova e performance, sensacional, carro de 600 cavalos. Eu experimentei lá, teve um dia lá. A gente fez exatamente o Audi Experience, muito legal. Foi muito bacana. Mas, assim, qual é o perfil exatamente? O cara que compra uma Q5 nesse valor e tal, geralmente é o carro que fica com a mulher, que vai buscar os filhos, leva os filhos, e, eventualmente, ele usa numa viagem um pouco mais próxima. Porque não é um cara que vai rodar 1.500, 2.000 quilômetros de carro. Né? Ele, geralmente, vai fazer essa viagem de avião, né? Exato. O perfil, assim, são clientes, assim, bem-sucedidos, que querem, né, idade, vamos falar, de 35 a 50 anos, que tem uma condição, hoje a gente fala do mercado premium, uma condição, né, diferenciada, e que... Advogado, profissional liberal, os médicos... Empresários, exatamente. É esse perfil. O Christian, a gente vê, por exemplo, Campo Grande, acho uma coisa assim super curiosa até, que Campo Grande tem uma característica completamente diferente nesse mercado que outras cidades. Aqui você vê sobrando carro popular que a gente falou, ele faixa de 70, 80, 90, não tem mais carro popular, né? Mas você vê carro popular sobrando, entrando em desconto, vendendo tal, não sei o quê, e fila para comprar carro de 600, 700 mil reais. Quer dizer, esse mercado de luxo, Campo Grande é um prato cheio para esse mercado, né? Na verdade, são dois fatores aí, tá, Og? Porque, assim, o primeiro é a falta de componente, a questão aí que a gente passou pela pandemia, muitos componentes, questão do semicondutor, essas coisas que faltou. A guerra na Ucrânia ainda atrapalha esses mercados, que nem a gente pega hoje os alemães, que nem você pega Audi, BMW, Mercedes, muitos componentes, chicote, por exemplo, coisas que pouca gente sabe, o chicote é produzido na Ucrânia. Então você pega aí essas guerras, essas coisas que estão tendo lá, influencia direto no produto final. Da maioria dos carros. A maioria. Esses alemães, assim, pelo menos dos últimos notícias que a gente teve, a maioria. E outro fator é a questão da cota. Que nem quando você pega um esportivo que tem fila de espera, que nem, por exemplo, um RS6 hoje. Se vem para o Brasil 50 R6, é 50 R6 que vende. Só que, infelizmente, né, brigam, né, tem briga. Carro. Então, assim, a Audi teve que optar por essa questão de cota, em trazer uma perua, que seria o RS4, um elétrico, e aí 100% elétrico, que é o RS e-tron GT, um SUV grande, que é o RSQ8, e por opção de sedã, a gente queria muito o RS4, mas o RS4, o RS4 não, me fugiu a questão do A3RS. A3RS. Que, assim, esse carro todo mundo quer, porque ele é um carro ajeitado, é pequeno, 400 cavalos, então, assim, uma delícia, só que, infelizmente, não vem. Então, a Audi teve que optar, então veio o RS6, RSQ8, RSQ3 suspenderam e o e-tron RS GT. Cristiano, vamos falar um pouco do CNA Motorcast. Explica para o seu público, na verdade, que vai te ver, o que é o CNA. Então, o CNA, na verdade, eu sempre tive uma vontade, quando eu vejo na abertura, de ter, né, fazer essa rodada de entrevistas e falar um pouco de carro. E aí o CNA, na verdade, é uma marca que eu trago comigo, que ali é a abreviação, na verdade, do meu nome, né? Que meu nome é Christian Nabarrete de Abreu. Nabarrete de Abreu. Nabarrete é de origem espanhola. Nabarrete, exatamente. Por parte da minha mãe e dos meus avós maternos, espanhola. Então, ali é a abreviação do Christian Nabarrete de Abreu. E aí o nome a gente foi desenhando, né? O Motorcast, na verdade, começou podcast criação do nossa, Christian. Não, inclusive. exatamente. Que, ó, de verdade, essa criação aqui, eu
nunca imaginei que ficou bacana, não né? ficou muito bacana. Realmente. Nossa equipe trabalhou bem. E sem contar que a gente veio marca. aí, né? Foi muito bom mesmo. Realmente foi Demoramos surpreendente. alguns dias para definir, mas definimos bacana. Ficou e muito o legal. conteúdo, assim, o que você pretende trazer para o público dentro do Motorcast? Exato. Esse bate-papo de automóveis, superação, mas o intuito realmente aqui é a gente trazer são rodadas de bate-papo de carros com empreendedores e lojistas. E aí, quando a gente fala de tanto venda quanto serviços, de todos os empresários aqui do Mato Grosso do Sul que tiveram sucesso. Como, por exemplo, grandes lojas, grandes concessionários, dono de concessionária, dono de loja. Então, a gente vai trazer essa galera aqui, vai fazer esse bate-papo, né? A partir do próximo episódio, eu já vou estar do lado... E aí, do lado de vou cá, estar e aqui geralmente ao lado do host, né? Vou estar aí eu só do seu aqui lado. Provisoriamente porque Exatamente. ele me estar, pediu, falou, poxa, eu queria estrear, fazer a estreia com você. Começar com o pé direito, né? Porque assim, não é... o meu negócio é vender carro, né? Mas assim, vai ter de host entrevistador, então agora vamos ter que ir desenvolvendo isso. Então o intuito é esse. Já tem uma seleção aí de pessoas, já tem alguns empresários que aceitaram, gostaram da ideia, estão vindo para cá. Você vai deixar para ir falando? Acho que surpresa, quais são os nomes que devem passar por aqui? A gente tem grandes marcas aí, por exemplo, Showroom, Multimarcas, Ianco e por aí vai, né? Alguns prestadores de serviço também, como o pessoal da Autorodas. Enfim, tem bastante conteúdo e bastante papo interessante para a gente descobrir. Falar um pouco da história, como esses caras chegaram até aqui. Falar de mercado, falar de histórias pessoais, também, enfim, serviços, que é importante. Exatamente, né? De vendas, modalidades. Hoje tem muitas opções de que nem carro usado, quando você vai comprar um carro usado, o que fazer, onde comprar, quem pode auxiliar, carro zero, modalidade de financiamento, que nem, por exemplo, na Audi você tem Audi Pass, você tem compra programada, você tem taxa zero, enfim, tem algumas modalidades que às vezes fica oculta ali, que as pessoas não sabem. Então, assim, claro, quando você vai na concessionária, o vendedor apresenta tudo, mas tem muitas opções de compra planejada. Hoje não se fala, mas assim, o mercado está aumentando e vai pegar Audi, a gente tem lá um carro por assinatura, mas que hoje já todas as marcas fazem e a Audi está sendo pioneira e está sendo um sucesso. Hoje você não precisa mais, vamos dizer, comprar o carro. Aqui no Brasil ainda a gente está sofrendo um pouco com a questão da... aquela questão posse, cultural, né? Cultural, ainda, o brasileiro gosta de ter, ter, que é o meu carro e tal. Mas se você fizer conta, hoje você pega essas empresas de lucro real, que você, na verdade, imobiliza aquele patrimônio, você imobiliza o carro e com o tempo ele vai só depreciando. Exato. Se você colocar esse carro numa assinatura, você economiza manutenção, seguro e sem contar a correção do dinheiro, né? Que você deixa ali aquele dinheiro aplicado. No final, quando você faz a conta, você ainda ganhou dinheiro de vez de assinando o carro, né? O contrato de vez de você comprar. Então, assim, tem muita coisa nova por aí. Eu sou assim, eu sou uma experiência disso, uma experiência viva disso, porque eu fiquei os meus últimos 2 anos só alugando carro. Eu fiz uma experiência, falei, não quero o carro agora, não vou comprar. Peguei o dinheiro que eu tinha para comprar o carro, deixei aplicado e fiquei 2 anos. E para mim foi o melhor dos mundos, entendeu? Em termos de despesas, na ponta do lápis, eu tinha uma despesa muito inferior, pagando, e o meu não era assinatura, era uma locação mensal renovável, né? Exato. Eu poderia trocar de carro a todo momento. Sim, tinha vezes que eu fazia troca, não quero esse, quero outro. Eu quero na hora de renovar o contrato ali e tal, na renovação, pegava outro, se dava algum problema. Quer dizer, eu experimentei vários carros, entendi, mais ou menos do mesmo padrão nesse período. E é muito tranquilo para a gente não precisar, num determinado momento, por exemplo, virada de ano, né, de dezembro para janeiro, que todo mundo sabe que pesa no bolso, porque você tem escola de filho, matrícula, material escolar, IPTU, né, para pagar, e você tem IPVA do carro para pagar o seguro. O meu seguro sempre venceu assim nesse mesmo mês, ou seja, era uma despesa muito grande. E pagar, quer dizer, pagava assim, descontava no cartão a mensalidade da locação do carro que eu tinha, e eu nem é única, né? É aquela despesa que probleminha, encostava o carro lá, trocava, pegava outro, mandava arrumar se eu queria aquele de volta. Uma das vantagens são essa, você tem a mobilidade e você não tem preocupação, que nem você tem ali mensalidade e acabou. Não se preocupa que nem depreciação, sem contar que o carro deprecia. E outra, hoje, um carro esportivo ou um carro premium, muitas vezes a gente sabe que uma batidinha num carro desse, sai caro para arrumar, mas outro fator que deprecia muito o carro quando você vai vender,
Hoje tem muitas empresas de vistoria, laudo cautelar. Qualquer pessoa que vai comprar um carro hoje, ele fala, você já fez a vistoria cautelar? Faz para mim. E aquelas, né? Tem a canetinha, tem a pintura, todo mundo faz, que hoje, né, meio que virou rotina, mas fica até a dica, né? Quem não faz ainda pode fazer, né? Porque ali ele faz todo um teste de pintura, também faz a pesquisa do carro. Todo tipo de sinistro que o carro teve, isso é importante fazer. Checa é uma das coisas que você vai falar no programa também. Sim, vai ter dicas, né? Dicas de documentação. Dicas, né? De como é que você faz para comprar melhor. Exato. E esse carro, quando ele tem um pequeno incidente, né? Quando você faz aquela repintura, por mais profissional que seja o local que você enviou, ou né? até que mesmo você na própria concessionária. Não tem como, porque uma vez que o veículo foi reparado, aquele grau de tinta, aquela tinta, o verniz, eles falam da temperatura, nunca fica igual, né? Não, então, assim, completamente diferente. Não tem jeito. Você faz um paralama e do paralama você tem que abrir um pouquinho na porta para não dar diferença de cor. Então, assim, automaticamente, quando você faz a cautelar, 2 peças pintadas. Aí vem aquilo, nossa, mas será que foi uma raspadinha? Será que bateu forte? Né? Então, o carro deprecia. Então, quando você tem um carro de assinatura, você foge de tudo isso. Bateu, mas agora sim, para a locadora, qual é a vantagem, por exemplo, de oferecer um carro por assinatura? Porque ela vai ter um carro que vai estar na mão de uma pessoa basicamente durante um ano, praticamente, como foi o meu caso. Eu peguei, assim, no início, peguei um valor muito baixo para locação. Posso até falar para você aqui, para você ter uma ideia. Eu tinha um carro, não era um carro premium, claro, mas era um carro médio, era um Cactus, câmbio automático e tal, um C4 Cactus, e pagava lá uma parcela irrisória em relação ao valor do carro. Agora, qual que é a vantagem que essa assinatura tem? É vantajoso para a gente, que a gente gasta menos com o nosso carro. Sim. Mas a montadora, que as montadoras estão fazendo isso, a fábrica mesmo está fazendo isso, as locadoras, é vantajoso para eles também? Na verdade, assim, esse processo ele não faz diretamente com as locadoras, né? Aí tem uma questão para discutir. A locadora é intermediária. Na verdade, existem as locadoras tradicionais, né? Que grandes grupos aí que você vê que eles fazem a compra direto com a montadora. E aí eles imobilizam esse veículo, locam e depois tem o mercado de seminovo, que você vê que é bem amplo, né? Então eles pegam esses carros, usam por um período, aí quando desmobiliza ele, você vira um mercado de seminovos. Que, aliás, fazendo um parênteses, só um parênteses aqui, me falaram, e você até me confirma, diz que carros de locadora, que tem muita gente que acha que é roubada, acho que são os melhores carros para se comprar hoje em dia, de uma certa forma. Né? Hoje o que acontece? Existe aquele... Mudou um pouco esse conceito, né? Tem muita gente que pega um carro de locadora e mudou um pouco esse nível, porque antes era muito barato, as coisas assim, qualquer um alugava um carro e assim, não tinha responsabilidade. Via um buraco, jogava para dentro, né? Então, assim, a questão era, é alugado, não é meu. Então, mudou muito, né? Você vê que o consumidor hoje está mais consciente e as pessoas que locam um carro, às vezes, faz por um período longo, que nem você ficou um ano. Então, você não quer andar... Então, você ficou 2 anos, mas, claro, você não ficou com um só. Mas você consegue ir trocando. Então, as pessoas sabem que, assim, eu não vou... Assim, faz uma vistoria, né? Porque você fala, tá locado, eu vou devolver de qualquer jeito. Tem uma certa responsabilidade. Mas o carro de locador, eles são bem cuidados. Ele passa por um período de revisão, eles não querem perder garantia. Então, as grandes locadoras, eles têm uma gestão de frota ali muito grande, né? A manutenção é mais Eles acompanham a manutenção, também, né? Não deixa passar do período. E assim, pneu gasto, porque é uma responsabilidade também. Eles locarem um carro, né? Que pneu careca. Então, assim, eles cuidam do carro. E dá um período de 2 anos, pode ver, não tem carro muito antigo, né, na frota de locadora. 2 anos, ele já desmobiliza esse carro e põe para vender. Então, assim, é um mercado de seminovo bem atraente. Mas voltando para hoje da assinatura da Audi, não é uma locadora diretamente que faz, né? Existe um terceiro, que é um parceiro da Audi, que ele compra esses carros, faz o contrato de assinatura, que daí não é locação, e num período de 2 anos você tem a opção ou da compra ou até mesmo de renova esse documento carro, e eles aí sim colocam também. Quiser, exatamente, eles colocam também esse veículo no mercado como seminovo. Vamos dar um exemplo aqui, até para que o público aqui possa ter uma noção de quanto custa a assinatura de um carro. Por exemplo, um A3, né? Um carro mais simples. Na verdade, hoje o nosso A3 é o carro de entrada, né? Quando a gente fala de carro de entrada hoje da marca, ele tá um motor 2.0, o veículo hoje vem bem equipado, ele vem com o sistema MILT, que é um semi-híbrido. Então, assim, hoje um A3 feito de assinatura, você vai ficar na faixa de uns 7 mil. 7 mil reais por mês. Exato. É um carro de 200 e... Hoje na faixa de 200, o que seria, vai ser lá na faixa de 280. 280, mais ou menos. Até aqui, quer dizer, 7 mil reais? Sim, se você colocar ali... 3%. Exato, quase, e outra, 4%, você tem ali o IPVA. Aqui a gente 4%. tem uma vantagem aqui no nosso estado, né, que a gente tem esse IPVA que é isento por 1 ano, então, assim, é uma vantagem aqui para o Mato Grosso do Sul, mas se você tem que pôr IPVA, manutenção... A própria revisão. Dá para fazer a conta aqui, mais ou menos, quanto
qual é a vantagem, né? Vamos fazer isso aqui para o nosso público até ver, que a gente vai conversando. Está aqui. Quanto custa mais ou menos vamos começar pelo IPVA, de 1 a 3 desse. Hoje, em média, põe 3,5%. 3.500%, 3,26%, está R$ 8.000. 8.000. R$ 8.000 de IPVA. Tá? Quanto custa o seguro? Pode pôr aí. Hoje, seguros hoje, as companhias estão bem, assim, tendo que se adequar, né? As peças aumentaram muito, sim. Enfim. Hoje, 1 a 3, hoje na faixa de uns 10 a 12 mil, depende muito do perfil. 12 mil, né? De seguro por ano. Quantas revisões se faz por ano num carro desse? Dependendo do uso, umas 2 revisões, 10 mil. A quanto, mais ou menos? Na faixa de 2 mil, você vai pôr 2, 4 mil. R$ 4.000. Só nessa brincadeira aqui deu R$ 24.000. Exatamente. Né? É isso. Aí a pessoa fala assim, mas você vai gastar menos durante um ano e tal, do que você vai pagar 7.000 vezes 12. Vai dar não, mas aí tem a depreciação, o seu dinheiro que você pode deixar ele corrigindo, 15, 20%, né? Então, assim, o dinheiro cresce. Exatamente. Então você deixa esse dinheiro aplicado, né, e tem que fazer a conta. E assim, empresas hoje. As empresas estão fazendo muito isso porque você pega lucro presumido, então ele coloca no imobilizado, daqui 2 anos o carro está ali pela empresa, não vale mais nada. Então, assim, ele perdeu. Exatamente. E aí tem que vender aquele carro com um custo menor, porque tem a questão do imposto, a questão da mobilização, então acaba não sendo muita vantagem. Cristiano, uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é a discussão que está nas rodas de conversa das pessoas que gostam de carro hoje. Carro elétrico? Carro híbrido? O que você acha que vai virar? Em particular minha, eu acho que o carro 100% elétrico não pega no Brasil. Não sei. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que mais por uma questão ainda agora, falando disso agora, pode ser que daqui 5 anos isso mude. A questão da autonomia, né? É um carro ainda muito caro para você rodar pouco com ele, porque só tem um carro para rodar na cidade, vou pagar 180, 200 mil reais. O mais barato hoje está 149 mil, sim. Que é o novo carrinho que é a marca a chinesa aí, né? BYD está fazendo diferença. Que dominou o mercado. Mas mesmo assim, é um carro de 150 mil reais e tal, que tem Exato. uma autonomia de, acho que 300, 400 quilômetros, alguma coisa assim. É nessa faixa. Então, eu imagino assim, pagar um valor desse, de um carro que eu só posso rodar na cidade porque ou não tem autonomia para rodar, fazer uma viagem nem nada. Exato. Então, eu vejo que o carro 100% elétrico, para mim, não vira. Sim. Porque você vai botar ele numa estrada, onde é que você vai recarregar esse carro num Brasil tão pobre, às vezes, como nós, com estradas ruins, com postos, pouquíssimos postos, sim, boa de recarga e tal. E aí, qual a tua opinião? É uma discussão muito grande. O que acontece? Eu não sou a favor, né? Eu adoro carro a combustão, eu adoro, né, o cheiro da gasolina. A gente desde pequeno vai em V8, V10, os carros com barulho. Então, muitas vezes você pega um carro que eu gosto, vai lá, põe um escapamento e tal. Só que o que acontece? É uma discussão muito grande. Todo mundo fala a questão de eletrificação, questão de o custo da energia mesmo? O custo da energia. Vamos dizer, o Brasil hoje seria o único país que realmente teria essa condição de ter o carro elétrico aqui. Mas vamos dizer, você pega lá na Europa. A energia fotovoltaica. Exato, porque a gente tem estrutura, né? A gente, enfim, é o país que mais poderia ter, mas não começou aqui. Vamos dizer, você pega na Europa. Hoje, eles estão para produzir energia lá, queima carvão. Então, essa questão de que, né? A gente esbarra na questão do meio ambiente. Exatamente. Então, assim, para você... traz o elétrico porque, na verdade, você polui menos. Então, assim, é uma discussão que vai ampla. E você pega que nem esses grandes centros, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, a maior poluição hoje que tem são... você pega ônibus, caminhões. Então, assim, 80% de poluição que você pega nesses grandes centros não é dos carros, nem dos esportivos, é ônibus e caminhão. Então, assim, teria uma forma de você reduzir, né? Uma forma de poluir, reduzindo essa frota, como já fizeram de horários. Mas a discussão é a seguinte, que as montadoras, que nem você pega a Audi, por exemplo, já tem lá na Europa, todos eles lá, a primeira instância já saiu, que até 2030 já não se mais produz carro a combustão. Então, assim, é uma discussão que a gente está se adaptando. Aí, aqui, as montadoras que nem a Audi, você fala de questão de eficiência energética, aí você pega, quando você fala assim de consumo, por exemplo, você fala autonomia. Aqui para o nosso estado é uma dificuldade muito grande. As nossas cidades aqui são muito distantes. Né? Então você pega aqui, o pessoal gosta de ir aqui, divisa com o Paraguai, vamos lá no Shopping China, Ponta Porã, é 300 quilômetros. Aí você tem que parar quantas horas para dar uma recarga? Hoje o nosso carro, o e-tron, que é o e-tron, né? Ele tem uma autonomia de 400 quilômetros.
Então, assim, você Mas até quantas horas vai, pra né? carregar? Você até vai. Então, assim, a Audi fez um esforço muito grande. É uma das poucas montadoras que investiu muito dinheiro nisso. Você pega aí as grandes rodovias. No começo era assim, o carro vem com um carregador de pequeno, que ele recarrega o carro ali, vamos dizer, de 7 kW, você tem ali 7 horas para carregar o carro. E aí a Audi foi desenvolvendo, falou, puxa, 7 horas para carregar, muita coisa. se ele está em casa, tudo bem, mas e se ele precisar sair, vai no escritório, então vamos colocar um de 22, que daí você carrega em 4, 5 horas. Mesmo Mas assim, para é um viajar, tempo. o que aconteceu? A Audi identificou a necessidade de ter um carregador com mais potência. Então, você pega hoje nas grandes rodovias, isso mais ali perto de São Paulo, litoral, você vê aqueles carregadores de 150. Então, esses de 150, ele carrega ali em 1 hora e meia. Só que o que acontece? Ainda não é uma coisa que o cliente ainda fala, não, eu topo. Você está na estrada. Ficar 1 hora e meia. Então, Tudo bem, assim, você vai parar para almoçar, né? agora Aí eles têm um investimento, as grandes montadoras estão fazendo em parceria, pega o grupo Volkswagen, Porsche, Audi, eles têm alguns postos que já estão fazendo já o de 300, que daí você consegue ali em 20, 30 minutos carregar esse carro com 400 km de autonomia em meia hora. E vai além, eles estão trazendo já baterias com autonomia maior. Então, assim, 700, 800, e aí começa ter uma entrada maior. Mas é uma discussão muito grande. Isso aí não... Acho que ainda vai longe. Vai longe, vai longe. A gente vai ter muita oportunidade ainda de carro seminovo, carro que vem para o Brasil ainda combustão. Por exemplo, o carro elétrico hoje, ele já é caro, né? Sim. É muito acima do poder aquisitivo de muita gente. Quer dizer, você começa a trazer mais tecnologia para que ele possa rodar mais, ele vai encarecendo cada vez mais. Quer dizer, vai ficando cada vez mais distante da nossa realidade. E uma preocupação que todo mundo fala, e o descarte dessa bateria, né? Que nem hoje, a maioria dos carros você traz, que nem pega 8 anos de garantia da bateria. Sim. Mas assim, o descarte dessa bateria e a troca, por mais que nem os da Audi, hoje a gente tem uma grande vantagem que não é uma bateria, que nem ela vem no assoalho, não é uma bateria, né? São vários blocos. É como, por exemplo, ali, você pega 1000 celulares desse e aí você tem como monitorar isso e mapear. Então você coloca no computador e fala, ó, a bateria, o componente tal do bloco tal, ela já está mais fraca. Então você consegue lá dar manutenção. Isso que é caro pra e uma bateria. Cada bateria dessa. Não é assim, é meio... Eu ouvi falar que dependendo do carro, tem bateria que chega a 25 mil reais, um módulo. Depende do módulo. Assim, a gente, pela essa experiência que a gente está tendo, muito pouca troca. Eu, pelo menos, assim, a gente vendeu bastante, por mais essa restrição que a gente tem aqui, ainda vendemos bastante. Todos que vendeu não tem manutenção. A gente tem cliente aqui que está andando com o carro, já está com 10, 12 mil quilômetros. Não teve problemas. Manutenção é muito baixa, né? Porque não tem manutenção nenhuma, é freio e pneu, né? Não tem outra coisa, né? Não tem água, não tem óleo, não tem correia, assim, é muito simples. E está super feliz, e tá andando com o carro e está gostando. Christian, eu vou fazer uma brincadeira com você e você não esperava por isso. Vamos lá. Vamos lá? Vamos embora. O podcast é seu, CNA Motorcast é seu, então agora você vem para cá, eu vou para aí, e agora eu passo a ser o entrevistado e você o entrevistador. Opa, que legal, vamos lá. Pronto, agora eu, já do lado de cá, como entrevistado, e passei aqui o cetro para o dono do podcast, exatamente, que é o Christian agora. Então, Christian, agora o comando é todo seu. Realmente não esperava, alguém me pegou aqui de surpresa, não vi hoje preparado. Não estava combinado, você não estava combinado. Deus, não estava combinado, não, mas... Não tem nem perguntas para fazer, né? Quer assumir? Tá. Pô, lógico que você tem perguntas para fazer. Pega, então, o filho é seu, né? Então eu vou te dar uma dica. Você sabe que, né, eu sou um dos precursores de um dos primeiros programas automotivos que faz sucesso em nível nacional hoje, que é o Auto News. Sim, Auto News. Junto com o meu parceiro Paulo Cruz, nós vamos ter um podcast juntos, não para falar de carro, mas para falar de vida, né, de união, de famílias e tal. Mas está aí, o Auto News está no ar até hoje, fazendo um maior sucesso. Né? Legal, a gente vai fazer algumas brincadeiras, estou planejando aí nos próximos episódios, que é, de repente, uma entrevista rápida e perguntar, né? Então, vamos fazer mais ou menos um teste aqui. Um bate-bola. Um bate-bola, e aí, Og, você vai uma resposta só, ou poucas. Uma palavra. Para resumir aqui. Ou, de repente, curtinha, né? Então, são poucas perguntas aqui, umas 5, só para a gente ter esse bate-bola. Estou né? pronto. Qual que é o carro que você
teve que você mais gostou? Cara, um Escort XR3 89, vinho. Uma delícia. Já era um motorzinho 1.8. AP. Que carro maravilhoso, esportivo. Olha, Sensacional. banco cinza por dentro, teto solar. Foi o meu primeiro carro, era manual, câmbio manual, mas o meu primeiro carro esportivo com teto solar, vidro elétrico. Eu estou dando risada aqui porque você não acredita. Só faltou ser branco. Eu tenho um. Você ainda tem eu um? Tenho um XR3. Se você contando aqui, eu vi meu carro. Só que assim, o pessoal não foi combinado isso. Eu tenho um XR3 1.8, 89. Ele é esse banco cinza com o vermelhinho que você gosta. Exatamente. Com o teto solar, só não é vermelho. Aqueles dois farolzinhos na frente, né? Os dois farolzinhos. Eu tenho o carro, tá aqui em Campo Grande. Depois fica o convite. Se você quiser dar umas voltas. Até vou contar uma baianada que eu fiz lá. Desculpa, uma baianada, força de expressão, mas, cara, eu tinha mania, assim, eu gostava de mexer com carro, sempre gostei. Uhum. Né? Eu fui, assim, já da Brasília, dos Passat que eu tinha antigamente, eu mesmo trocava a suspensão, o amortecedor na garagem da minha casa. Eu sempre gostei muito e fui muito habilidoso com ferramenta. E eu sempre instalei praticamente todos os toca-fitas, né, o sistema de som, nos carros que eu tinha. Sim. E eu comprei esse Escort XR3 e fui no Paraguai, não posso falar que mas comprei um som bacana lá e tal. Eu mesmo fui instalar. Então, cheguei num domingo de manhã, acordei cedo, fui lá instalar, fiz as ligações, vi o manual, vi o que era do carro, não sei o quê. Devo ter errado alguma coisa. Eu derreti o chicote inteiro do carro, cara. Só sei que eu fui lá, liguei o som, funcionou. Não, ele funcionou e tal, de repente ele apagou e começou um cheiro de queimado. E o cara fui lá, mais do que rapidamente, pegou um alicate, pum, soltei o cabo da bateria. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desligar a bateria, não sei o que está acontecendo aqui. Lógico. Cara, tudo bem. Aí chamei o guincho no dia seguinte para levar, tá, lá na Ford e tal, não sei o que. O cara falou, ó, Gui, o que você fez aqui? Eu falei, vou instalar um toca-fita. Inverti um fio aí. Cara, te juro, o chicote inteiro do carro. Gastei uma grana, mas tudo bem. Mas depois, para você relembrar esses velhos tempos, vou disponibilizar o Escort para você dar umas voltas no final de semana. Vou matar não é aquele saudade, conforto todo, não vai matar saudade, né? Mas vamos lá, voltando ao nosso bate-bola. Uma outra pergunta. Qual o melhor carro que você já pilotou? Que eu já pilotei? Cara, se não me engano, foi uma Mercedes McLaren que eu fiz um teste uma vez em São Paulo. Isso, não, foi no sul do país, foi no Rio Grande do Sul. Cara, que carro, meu Deus do céu. Era uma pista uma McLaren, ou rua? era um carro, era a Mercedes que ele estava, foi na estrada. A gente pegou uma estrada. Pegou na estrada. Sim, sim. Pista, só eu fiquei com tanto medo, até a gente acelerou, conseguiu jogar o ponteirinho até os 280, mais ou menos ali e tal. Quando eu vi que a coisa estava muito, muito rápida, eu tirei o pé ali e tal. Que bacana. Mas essa Mercedinha, né, estilo McLaren, foi demais. Qual carro que você sonha em pilotar? Cara, um Bugatti Veyron. Cara, que interessante. Nossa, cara, eu vejo vídeos e tal, um carro que passa dos 400 km por hora. Acho que a sensação de pilotar um carro desse deve ser, sei lá, indescritível. Viu? Bacana. E aí, eu tenho mais duas perguntas para fechar. Qual que é o carro que você gostaria de ter? E aí, como posse mesmo, para ser seu, chamar de seu. Cara, eu já fui. Era só por respostas curtas, mas não dá para fazer. Né? Começa a mexer com o sentimento. Não dá, exatamente. Cara, assim, eu já fui muito mais apegado e vidrado em carro. Hoje eu tenho o carro como uma necessidade. Carro, para mim, é tipo assim, mobilidade. Carro, ele precisa ter conforto e segurança, basicamente. Não precisa ser aquele puta carrão. Hoje eu tenho um carro mediano, né? Tem um Jeep Compass e tal, que é um belo de um carro e tal. Mas, assim, cara, hoje eu não consigo pensar naquele carro que eu gostaria de ter. Nossa, eu acho fantástico esse carro. Mas eu experimentei um que eu gostei muito, que foi a Land Rover Velar, que eu achei fantástico. Mas eu vi o Audi, o e-tronic, né? O A3 e-tronic, e achei assim... É o A3 mesmo, né? E-tronic, não. Tem o e-tron. O e-tron, não é e-tronic, é o e-tron. Que é aquele SUV nosso, que é o 100%. Isso, que é uma espécie de um crossover. Ele tem... Sim, exatamente, é isso. Ele é exatamente. um SUV 100% elétrico. E eu achei assim um carro fantástico. Talvez era um carro desse, eu teria um carro desse, que eu gostaria, seria um sonho de ter um carro desse. Eu já dei uma cantada no Christian aqui, para quando eu for lá na Audi já vai dar um desconto. Com certeza, vamos ver um desconto. Então vamos lá, assim, continuando aí. Inclusive, fica o convite para o e-tron. Você, como um excelente jornalista, né, e um consumidor também, a gente tem hoje um programa que a gente tem o Audi
o e-tron, a gente tem ele com um empréstimo um pouco mais prolongado. Uns Então, assim, 10 anos, mais ou menos? Fica mais ou menos uns 3 dias, né? Mais uns 3 dias. Dá para deixar comigo uns 3 anos, mais ou menos? Uns 3 dias já tá bom, né? Já Dá tá para bom. você ter essa experiência e curtir. Muito legal. Vou aceitar o convite. Tá. E a última pergunta que eu tinha meio que bolado aqui, mas não sei se eu acho que se na verdade você respondeu já a questão do carro, do sonho, você já começou numa massa, né? Você já teve a oportunidade de pilotar em pista? Cara, já. Porque assim, quando eu e Paulo colocamos o Auto News no ar, a gente viajou muito o Brasil. Isso que eu ia falar. Brasil testes. E também, se eu não me engano, isso que eu ia falar, qual foi. Na verdade, a última pergunta me fugiu, mas você já teve viagens também internacionais? Sim, nós fomos fazer um teste de pneus na Argentina. Na Argentina. Legal. É isso que eu ia perguntar para você falar um pouco das viagens internacionais. Não, foi assim, nós fomos fazer um teste de pneus na Argentina. Cara, eu nunca passei tão mal na minha vida, porque nós fomos para uma pista, né, um autódromo, foi em Buenos Aires mesmo, próximo a Buenos Aires. E aí era um teste de pneus. E, logicamente, a gente pilotava alguns carros e depois pegava os mesmos carros com uma troca de pneu e entrava um piloto. E a gente ia do lado ou atrás e eu ia gravando e tal, não sei o quê. Só que é muito diferente quando você está pilotando um carro a 200 por hora, entrando em curvas e tal, com o piloto dirigindo, do que quando você está do lado e ainda mais com o olho na câmera gravando alguma coisa. Meu Deus, você passa mal demais, cara. É muito enjoo, o estômago embrulha, aquela coisa toda. E assim, eu não estava preocupado, né, como alguns jornalistas. Cara, eu com medo do carro, na mesa. Nossa, pelo amor de Deus. Você via as imagens, era até engraçado. Não, eu fui passando mal e tal. Falei, cara, olha, eu acho que eu nunca. Foi a primeira vez que eu andei de carona num carro de teste, assim, com um cara andando a 200 por hora no autódromo, fazendo. E era um Ford Mondeo. Na época, mais assim, um V6, um Ford Mondeo V6 e tal. Um carro, porque a ideia foi colocar um carro de rua para fazer o teste com pneu. Não era um carro esportivo de pista, que aí poderia não dar realidade ao teste, né, de pneus. Então colocaram um carro de rua lá e foi assim. Então teve a gente fazia, mas assim, eu fiz testes de carros assim mais no Brasil mesmo. E foi essa viagem para a Argentina que a gente teve essa oportunidade. Bacana. Eu recentemente, tem um ano, né? Eu tive a oportunidade de testar o RS3, né, que todo mundo queria. É uma dúvida, todo mundo quer, todo mundo pergunta, o RS3 vem para o Brasil? Eu falo, vem, né? Porque é uma vontade que a gente tem, a gente que vende esse carro, né? Eu que gosto muito, eu tive a oportunidade do ano passado, vai fazer exatamente um ano, foi julho, um ano e um mês. Julho do ano passado eu tive a oportunidade de uma reunião na Alemanha, que teve, na verdade era para o titularia, ele teve um compromisso, não foi. E a gente teve a oportunidade de andar na Autobahn, né? Com esses carros, lá fora na Europa é muito bom, e teve uma... Eles fizeram um teste realmente de tração mesmo, né? Então, você desligava o controle de tração para fazer drift no RS3. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí o piloto do lado, né? E aí ele realmente te estaciona o carro, ele te ensina a fazer o drift, coisa que aqui no Brasil, assim, quem pilota mesmo sabe fazer. A gente, na verdade, brincava quando pequeno, cavalo de pau, essas coisas, né? E lá, realmente... Você entra numa curva, ele puxa o freio de mão, fala, teste tudo e acelera, e o carro vai, assim, é sensacional. Nossa, fantástico. E assim, ficou aquele gostinho, né, de trazer o carro para cá para o Brasil, nesse modelo novo, facelift do A3, seria sensacional. Maravilhoso. Mas é uma dúvida de trazer ele para cá ou não. Tá isso aí. Bom, agora deixo para você, se quiser fazer mais alguma pergunta, senão vou deixar para você fazer o encerramento do seu podcast aqui. Eu acho que não, perguntas, na verdade, hoje me pegou de surpresa, né? Eu vim aqui hoje para a gente bater um papo, falar um pouco do conceito, o que vai ser o podcast. A gente quer aqui mostrar realmente as histórias, né? Não sendo repetitivo, mas vai ser bacana. As histórias de sucesso dos empreendedores, linkado a esse mundo automotivo. E aí, bom, sabe, que na verdade eu já sabia da história do Og e do Paulo, né? Questão do programa Auto News. O próximo eu já vim como convidado, mas daí eu vou vir preparado com perguntas. Pode chamar eu e o Paulo. Boas, vou trazer os dois aqui, vai ser uma rodada maravilhosa. E mostrar também um pouco falar um pouco de venda, estratégia de vendas, né? Tem muitos vendedores que a gente tem aqui no nosso estado, né? Nesse Brasil todo, sempre tem um empreendedor que tem uma história bacana para contar. Legal. Então, a gente vai mostrar aí para vocês esse lado dos serviços, vendas e automóveis. Eu acho que... Maravilha. Vai melhorando com o tempo, é o primeiro, né? A gente fica aí nessa um pouquinho assim de programação, mas conforme vai ir nos episódios, a gente vai melhorando. Tudo certo. Cristiano, sucesso. Olha,
Muito obrigado, que o viu? CNA Motorcast realmente seja um sucesso para você e nós aqui da Talk estamos à disposição para fazer esse podcast. Não, esse aqui é o primeiro de muitos, vai ser sucesso e essa parceria com a Talk aí com certeza vai seguir. Bacana. Obrigado, Valeu. Christian. Obrigado a você, Og. Abraço, sucesso. Então, valeu, pessoal. Fiquem aí de olho aqui no CNA Motorcast, já estreando no ar com muita novidade para vocês. Muita novidade e coisa boa. CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas, rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos.